Fato importante, relevante, que nós vamos abordar a partir de agora, que significa a concessão da prestação de serviços de abastecimento de água e esgoto em Lavras. Nós sabemos que a Copasa tem sido contestada e não tem trazido aquilo que a população e o consumidor deseja, uma água de qualidade, com a chamada frequência que todos precisam. A chamada intermitência deixou muitos revoltados, inclusive cobrando as tarifas mesmo no período em que a água não foi fornecida. E nessa última sexta-feira, já no final da tarde, uma notícia que teve aí pelo menos a sua repercussão natural em toda a cidade, a caducidade do contrato da Copasa, que foi oficializada por meio de um processo administrativo assinado pela prefeita Jussara Menicucci, e o documento reconhece a extinção do atual convênio. Nós temos um convênio entre a Copasa para fornecer água, tratá-la, distribuí-la e também o próprio esgoto. Isso foi de fato extinto. A Copasa, ela vai continuar prestando o seu serviço, mas dentro de uma condição, diríamos, diferente, já que isso faz com que se tenha em breve a contratação de uma possível nova concessionária através de procedimentos próprios, né? Editais que serão lançados e uma própria licitação. O secretário de Meio Ambiente, Adriano Garcia, está aqui conosco, já foi anunciado, e nós agradecemos a disponibilidade dele vir até a nossa emissora, porque trata-se de interesse público coletivo de todos nós. Nós temos aí mais de 110 mil habitantes, agregados a outros que vêm de fora, eventualmente para fazer parte das universidades, e nós podemos atingir aí em torno de 130 mil por baixo pessoas que estão dependendo da água e do esgoto. E nós vamos fazer aqui com detalhes e trazer pormenores para aqueles que estão nos acompanhando do que poderá gerar a partir de agora essa suspensão de um contrato que a Copasa tinha e a extinção, na verdade, do contrato desse convênio com a Prefeitura de Lavras. Adriano, secretário de Meio Ambiente, nós agradecemos mais uma vez a sua vinda. Imagino muito trabalho pela frente e aquilo que você nos disse aqui, juntamente com o doutor Salim, de fato foi cumprido. Parabéns. Muito Boa obrigado. tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Fred. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui na Cultura para esclarecer aos ouvintes aquilo que é de interesse público, aquilo que a Prefeitura pode esclarecer para que as coisas, como tudo no governo de Jussara Menicucci, sejam tratadas claras, de forma muito ampla, legal e de conhecimento de todos. O contrato da Copasa, Adriano, estaria em vigência até quando? Até que ano? O convênio que existia entre o município e a Copasa, ele teria continuidade até o ano de 2034, né? Mas com essas falhas imensas de serviço, de prestação de serviço com qualidade, apontado pelo procedimento administrativo caminhado lá dentro da prefeitura, né? Na última sexta-feira, acatando ao parecer da nossa comissão do procedimento administrativo, a prefeita decretou a caducidade do convênio, abrindo agora abrindo agora um processo licitatório para que uma nova empresa possa vir prestar o serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto em Lavras. Convênio, é bom que se diga que é um convênio. É uma cooperação de interesse mútuos para fins específicos, né? Vamos dizer assim, e não contrato, como eu disse, para que não pare qualquer dúvida aqui com relação ao fato que nós estamos abordando. São 5 páginas de um convênio contra uma minuta de edital de contrato de quase 120 páginas. Adriano, nós estamos vivenciando essa questão da Copasa há muitos anos. Eu entendo, e você como secretário de fazer ali as chamadas interlocuções com a empresa, deu todas as oportunidades necessárias por um período até longo de tempo, até exaurir, até esgotar agora nessa última sexta-feira. Com certeza, né? O processo teve ampla defesa da Copasa, o procedimento teve de uma forma legal todo o acesso que a Copasa, nós possibilitamos a Copasa, mas infelizmente as coisas não andaram, né? Infelizmente nós temos aí nós temos mais de 5 volumes num procedimento administrativo, né? Onde nós apuramos todas essas falhas estruturais na prestação do serviço, que é uma reclamação uníssona de todos os lavrenses, né? Então, infelizmente, a Prefeitura Municipal, a prefeita Jussara Menicucci, não teve outra posição senão decretar a caducidade para que Lavras possa ter efetivamente uma empresa que preste o serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto com preço justo e qualidade. Agora, o que me chama a atenção, o Frederico esteve junto ao gerente
da Copasa em Lavras, e ele dizia que estava atento a tudo aquilo que estava acontecendo e havia um compromisso, uma promessa de que os investimentos pudessem ser feitos a partir do ano de 2026, ou seja, não havia uma garantia de que isso fosse ocorrer, ficou apenas na chamada possibilidade. E antevendo isso, Fred, por isso que a matéria sua é importante, antevendo essa promessa de investimentos e de mudança de perspectiva de prestação de serviço, a Prefeitura de Lavras tomou aí a sua decisão de trazer a ela a decisão de fazer com que esse contrato ou esse convênio, repito, pudesse ser pelo menos extinto. Só é importante a gente trazer os termos corretos, Renatão, você que é um grande comunicador, mas a questão dos investimentos, pelo menos o que disse para nós o Marlon Aguiar, é que já estão ocorrendo os investimentos, né? E aí o nosso secretário de Meio Ambiente pode até dizer se realmente isso procede. Ele trouxe uma série de situações. Ele disse que em 2026, a partir do momento que eu começo a perguntar, ele fala, não, vamos decretar aqui, quando não vai faltar água mais em Lavras? É a partir de 2026, aí é onde ele coloca e estabelece. A partir de 2026, salvo engano, em junho de 2026. E aí eu imagino que tudo isso vai chegando numa condição, né, secretário, que não dá mais para esperar. Quando ele traz para nós uma perspectiva de que a gente ainda tem uma reta longa pela frente até chegar lá em meados de 2026, ou mesmo até 2026, nós estamos iniciando o mês de junho, gente. O mês de novembro, terminou. Não, gente, tem 2 meses pela frente. E se realmente for ainda além desses primeiros meses de 2026, a gente está falando de muitos meses de sofrimento, de fato. Essa questão, por exemplo, também contribuiu, aproveito que a gente já está dentro desse tema e dessa informação, secretário Adriano. Primeiro, agradecer pela vinda do senhor aqui. O que a gente entende é que o governo da prefeita Jussara Minicucci tem como uma grande característica a transparência. Porque talvez em outras cidades, vamos marcar uma entrevista, vamos combinar um dia. Não. Eu conversei hoje, inclusive, com o coordenador da comunicação, o Luiz Felipe, e dizer da necessidade de a gente ter alguém aqui para a gente esclarecer esse fato. E mesmo que quando a gente tem esse contato direto, convoca vocês estão aqui. Então não há uma protelação, muito pelo contrário, diferente dos serviços que infelizmente, né, a Copasa era denunciada e era alvo de reclamações porque demorava demais para conseguir atender a população. Mas quando traz essa perspectiva, secretário, de que somente em 2026 nós poderíamos ter, de fato, uma previsão de não faltar água a mais. Isso é mais um fator que contribuiu a Rádio Cultura quando traz essa informação diante, obviamente, da empresa. Isso também agregou, foi mais um adendo para que pudesse tomar essa decisão, de fato, para que essa caducação do contrato para com a empresa? Com certeza, Fred, né? Na realidade, essas promessas de investimento, infelizmente, a Copasa não teve a competência técnica necessária para duplicar a nossa adutora no prazo que ela garantiu que seria duplicado. Infelizmente, né? O Marlon, mais uma vez, volto a falar dos servidores da Copasa, o respeito que a administração municipal tem por eles, né? O Marlon está no papel dele de falar em nome da empresa e defender a empresa. Mas nós recebemos na semana passada um documento do governador de estado em exercício, onde ele soltou para justificar a privatização da Copasa na Assembleia Legislativa. Um dos pontos que ele levanta é o seguinte: em 5 anos, a Copasa investiu em todo o estado de Minas Gerais, em todos os municípios que ela opera, 6,16 bilhões de reais, ou seja, 1,2 bilhão por ano. Para cumprir a meta até 2033 de universalização de água e esgoto, serão necessários 39 bilhões. Ou seja, o próprio governador fala que a Copasa levará no mínimo 32 anos para cumprir a meta de abastecimento de água e esgoto nos municípios. Isso se os investimentos forem da ordem que se mantém hoje, que estão diminuindo, né? Então, infelizmente, é lógico que sim, nós não queríamos ter todo esse transtorno, né, para os munícipes, mas chegou num ponto que não dá mais, né? A própria Rádio Cultura tem aqui como foco, quase todos os dias, reclamações de ouvintes falando de falta d'água. Não dá, a administração pública, a prefeita Jussara Minicucci decidiu, não dá mais para aceitar essa forma. Então, infelizmente, os investimentos não vieram e agora vão vir sim, através de uma empresa privada. E vamos trazer aqui uma retrospectiva. 2024 já foi um ano muito duro, um ano
muito complicado para o lavrense nesse sentido, porque a empresa deixou ali, obviamente, muitos lares, muitas casas sem o abastecimento de água, sobre, obviamente, a alegação de que a gente vive um período de estiagem muito grande, a situação está muito complicada. Ora, nós não podemos, uma empresa desse tamanho, secretário, depender, obviamente, das intempéries do tempo. Em 2025, a gente parar para pensar, olha, se não chover a gente está sem água, isso não faz o menor sentido. E outra alegação que trazia ali o Marlon, inclusive, eu faço das palavras do senhor as minhas. Não estamos aqui, obviamente, colocando o colaborador em questão. Até porque ele é uma empresa que ele paga o seu salário, ele está ali, obviamente, para fazer isso, né? Para defender os seus interesses. Então, os colaboradores, a gente absolutamente não há nenhum tipo de culpabilidade para os colaboradores. A gestão da empresa é que insatisfaz de uma forma quase que unânime a cidade de Lavras. Mas quando a gente traz a possibilidade que ele fala, faltou água porque lá na central, por exemplo, roubaram os fios. Mas espera aí, que vulnerabilidade é essa? Quer dizer que se a CEMIG, numa central da estatal, se alguém entrar lá e cortar um fio, a gente fica sem luz? Se a gente fica sem água, isso não faz sentido nenhum. Então, quando a gente traz essas informações e levamos ao questionamento, a gente entende que, me permita, há um despreparo, né, secretário? E outra, se em 2024 a gente sofreu com tudo isso, 2025 era para ser muito melhor, né? Quer dizer, quanto a gente está se preparando, quão isso importa para que a gente mude e sane os problemas de fato. Como o senhor bem disse, não há uma semana que a gente passa aqui sem falar da Copasa. Absolutamente. E com muita propriedade, porque os nossos ouvintes, eles mandam um vídeo pra gente. Ou seja, tá faltando dignidade. E a prefeita Jussara Minicucci, em várias oportunidades que a encontrei, ela dizia, tá me incomodando, porque realmente, gente, o meu povo não pode ficar sem água. Então isso, de fato, eu acho que foi alvo de tudo isso. E a Rádio Cultura, que bom que a gente pôde contribuir, porque isso, inclusive, virou documento. Isso está documentado a partir daquela entrevista que fizemos e todas as outras situações. Renato Corrêa, nesse momento nós recebemos um convidado ilustre também para que a gente possa acrescentar dentro aqui desse debate importante. Estamos falando, obviamente, dessa questão do processo de onde a Copasa hoje, né, a prefeitura rompe, né, com essa situação, um processo de caducação ali do contrato, e agora a gente terá, obviamente, um processo de licitação para que uma outra empresa, ou mesmo a própria Copasa, né, que ela possa participar desse processo de licitação, mas imagino que com critérios muito mais rigorosos. Sem dúvida. Diante do fato e da relevância, nós estamos agradecendo ao doutor Luciano Siqueira Salim, que é procurador-geral do nosso município, está aqui. Da outra vez ele também se fez presente com o secretário Adriano Garcia para falar a respeito das questões legais, dos desdobramentos e até mesmo daquilo que nós vamos vivenciar após essa decisão. Doutor Luciano, seja bem-vindo. Mais uma vez, boa tarde, obrigado pela vinda aqui. Boa tarde, Renato. É sempre um prazer estar aqui, falar para a nossa população. Boa tarde, Frederico. Boa tarde. Gostaria de estar aqui num momento diferente, dando uma notícia melhor para a população e não dessa questão da Copasa ainda em 2025, né? O descumprimento contratual é patente, não adianta eles virem, a Copasa vir e falar que foi um imprevisto, porque isso acontece todos os anos, né? A falta de abastecimento é anual, né? E durante o ano também acontecem em períodos distintos, né? Não é só no período de seca o desabastecimento. Então, a ausência de investimento decorreu nisso, né? Na falta de abastecimento que a gente vive hoje, né? Viveu o ano passado, viveu o ano retrasado, então não é um evento isolado, como um furto de uma rede elétrica, não é isso, é a ausência de investimento mesmo, é o descumprimento das obrigações assumidas quando assinaram o convênio com o município, né? Isso já foi objeto de análise da ARSAI, que faz a regulação, e foi objeto de uma perícia judicial que aconteceu agora há pouco tempo, então não tenho o que falar, né? Doutor Salim, me permita, boa tarde, que bom que o senhor está conosco aqui, vai agregar demais a nossa entrevista.
Será que a empresa não imaginava que chegaria nesse patamar? Talvez o município não chegaria nessa consequência de fato? Acredito que sim. Eu acho que a empresa contava com outras coisas que não fosse essa tomada de decisão, porque não é uma tomada de decisão fácil. É uma tomada de decisão de uma gestora, de uma gestão comprometida com a população e que não tem medo de romper com os paradigmas, né? De inovar e melhorar, no sentido de melhorar a vida da população. Bom, bem no popular, a prefeita peitou a Copasa. Ela bancou ali a autoridade que a concessão é do município. Então, se não é feita da forma que se deseja, então vamos buscar alternativas legais para que isso ocorra. Pro leigo, doutor Salim, para quem está nos acompanhando, a princípio ele vai imaginar aqui que a Copasa não mais vai distribuir, a água não vai mais captar e tratar. A princípio, ela continua, mas monitorada por uma equipe que deverá ser montada pela prefeita para acompanhar todo esse processo. Sim, sim. Já ouvi algumas matérias aí, jornais, que agora não vai faltar água porque a prefeitura assumiu. É um processo agora lento, né? A prefeitura vai fazer o controle mais próximo do contrato, mais próxima da Copasa. Como é um serviço essencial e é um serviço grande, né? É um serviço não tão assim... É um serviço técnico não tão complexo, mas é um serviço técnico, né? Então não dá para trocar da noite para o dia, né? Falar, hoje está a Copasa, a gente decreta caducidade, amanhã a gente assume ou outra empresa assume. É um serviço que tem que haver uma transição, né? Essa transição tem previsão legal para isso. Então o município agora já essa semana deve criar a comissão, né, André? Criando a comissão, vai ser acompanhado mais de perto o serviço da Copasa, né? Que nós agora temos uma possibilidade jurídica diferente, né? Uma atuação mais firme e próxima da Copasa. Agora já há uma definição, isso claro, para que não fique dúvida, secretária Adriana Garcia, é de que a prefeitura ela não tem intenção em momento algum de criar uma autarquia para gerir o serviço de água, ou seja, um DAMAI, um SAAI. Eu participei e acompanhei lá a audiência pública no Clube de Lavras. Em momento algum, a prefeitura pretende assumir pelo menos essa responsabilidade. Ela vai delegar, ela vai buscar uma nova concessionária ou até mesmo a Copasa. Caso ela ofereça condições técnicas favoráveis, numa outra forma de contratação, ela pode até continuar no futuro próximo. Mas assumir de fato, a prefeitura não tem pelo menos essa pretensão. Exatamente, né? Foi feita uma proposta de manifestação de interesse, onde uma empresa, a Infraway, ganhou e montou todo um procedimento de como vai ser essa prestação de serviço de água e esgoto para o município, né? Não foi cogitado em momento algum pela prefeita ou por nenhum membro da administração a criação de uma autarquia própria para gerir esse serviço. Mesmo porque hoje vários SAAIs já estão abrindo mão abrindo mão para a Copasa ou para um serviço particular, né? Mas o que é importante salientar para os ouvintes é o seguinte: não é um convênio de 5 ou 6 páginas hoje. É um contrato de prestação de serviço com obrigações claras de ambas as partes, inclusive com penalidades rígidas e grandes e onerosas para aquela empresa que descumprir as metas que o município estipular. Então... Houve alguma multa nesse momento da caducidade? Houve alguma multa, alguma autuação junto à Copasa? Porque em situações anteriores, doutor Salim, nós tivemos uma penalização, né, financeira, uma multa. Dessa vez não está atrelada a essa decisão da prefeitura. Não, importante pergunta, mas nesse caso específico a penalidade é a rescisão contratual, né? A caducidade nada mais é que uma rescisão contratual onde o conveniado, né, o conveniente aí a Copasa, nesse caso específico, deixou de cumprir as obrigações, né? A obrigação que ela tinha é a obrigação de fornecer água e tratar o esgoto do município. Ela tinha que acompanhar o crescimento vegetativo dos sistemas de abastecimento e de coleta de esgoto. Ela não fez isso, porque se tivesse feito, não teríamos a população sofrendo com a ausência de água. Uma outra cidade talvez tenha tomado anteriormente uma medida semelhante.
Não sei se o secretário Adriano, o senhor tem ideia, eu acompanhei Patos de Minas, que o prefeito também tomou algumas medidas, mas a Copasa, ela recuou e acabou fazendo os investimentos necessários até por ingerência política. Não sei se nós temos outras cidades que têm também a prestação de serviço pela Copasa nessa condição. O Lavras, podemos dizer que está inovando nessa medida jurídica. Existem alguns municípios que a gente andou acompanhando, o que eu sei mais próximo é Extrema. Extrema teve uma declaração de caducidade também pela ausência de investimentos da Copasa e está seguindo no trâmite de escolha de uma nova empresa, né? Nós já tivemos o caso de Extrema como exemplo e atuamos de forma mais preventiva. Demorou um pouco o nosso processo. Houve uma prudência? Por prudência mesmo, por prudência. Garantimos a Copasa o contraditório e a ampla defesa, ela apresentou defesa, mas contra esses fatos que a população inteira sofre e vive, né? Quais seriam os argumentos, né? Que seriam robustos o suficiente para não chegar nessa conclusão que nós chegamos. Agora, o fato, ele é recente, isso pode, diríamos, mudar. A Copasa, ela pode recorrer dessa possibilidade junto ao judiciário, ou seja, nós devemos aguardar um posicionamento da empresa. Sim. Todo ato administrativo, né, que a parte se sinta lesada, ela pode recorrer. Mas nós tomamos todos os cuidados para que uma decisão judicial não venha anular o nosso processo, né? Foi um processo criterioso, com formação do contraditório, da ampla defesa, a Copasa apresentou defesa. Então, as chances são remotas. Eu perguntaria até sobre isso mesmo, doutor Salim, se a partir da publicação no Diário Oficial da sexta-feira, se eles não entrarem em contato, se já houve algum tipo de conversa com relação a partir desse passo foi dado pela nossa Prefeitura Municipal? Eles fizeram um requerimento lá, até para a Secretaria de Meio Ambiente, requisitando cópia integral do procedimento. Ele já tem uma boa parte do procedimento e nós estamos já providenciando para atender o requerimento deles. E acho que o temor da população é que, uma vez que já há, obviamente, várias denúncias, né, de um serviço que não está sendo entregue de qualidade, daí a questão da caducidade, de ter gerado esse tipo de processo de fato, é que daqui para frente eles possam, talvez, infelizmente, até numa forma de retaliação, não sei se pode ocorrer, e eu imagino que aí essa comissão vai investigar para que isso não aconteça de fato, porque o que eu entendo é que vocês querem mais do que nunca hoje proteger os interesses do cliente, de fato, do lavrense, né? Que é um cliente da Copasa. E imagino que essa comissão está sendo formada para que realmente isso não aconteça de fato. Na verdade, é uma comissão multidisciplinar, né? Que vai atuar em todas as frentes de atuação da Copasa. E a fiscalização vai ser bem próxima, sabe? No sentido de não deixar que a população sofra aí nesse período de transição. Se a Copasa, eu não acredito que isso aconteça, mas se tentar algum tipo de retaliação, nós temos medidas administrativas e até jurídicas no sentido de coibir essas tentativas. Nós estamos com o doutor Luciano Salim, que é procurador-geral do município de Lavras, e também o secretário municipal de Meio Ambiente, Adriano Garcia, falando sobre a caducidade do convênio da Copasa e essa transição para nova gestão do serviço de água e esgoto na cidade. Nós vamos a um rápido intervalo e nós vamos continuar falando desse tema dos mais importantes, e você deve continuar conosco também no YouTube, Rádio Cultura de Lavras 96.5. Você está ouvindo na Rádio Cultura de Lavras, revista da cidade. Os principais fatos em tempo real. A informação ao seu alcance. Para mais de 100 cidades, 96.5. A sua melhor companhia. 965. Cultura.
Seu café da manhã e da tarde ficam mais gostosos com os produtos da Padaria Rocha. Experimente cada uma de nossas especialidades. Pão fresquinho a toda hora, roscas, croissant, pão de queijo e o rocambole mais gostoso da cidade. A Padaria Rocha é a mais tradicional de Lavras. Há mais de 50 anos com a direção da família Melo. Encomendas, Disque Entrega 3821-1200. Padaria Rocha, a padaria da cidade. Rua Santana 90. Onde todo mundo vê um produtor, a Apex Brasil vê um exportador. Não importa se é uma pequena, média ou grande empresa, o que importa é querer chegar mais longe. O Exporta Mais Brasil está chegando a Minas Gerais para preparar e qualificar empresas, além de promover rodadas de negócios, ajudando a gerar empregos e a fortalecer a economia. Exporta Mais Brasil. Você cresce e o Brasil cresce junto. Apex Brasil. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Sabe aquela loja de móveis que sempre tem big ofertas? Big variedades de produtos. E tem um big atendimento personalizado e uma big qualidade. Quem já conhece sabe. É a Big Móveis. Móveis, colchões e eletrodomésticos. Big Móveis. Aqui tudo é big. Só o preço que é mini. Big Móveis. Sempre uma big novidade pra você. A modernidade e o aconchego que todo mundo merece. Rui Barbosa, número 32, no centro de Lavras. Com certeza você já ouviu falar da Droga Norte. Ou você prefere a farmácia do Enio? Ah, aí ficou fácil. A Droga Norte conta com farmacêuticos experientes e profissionais capacitados sob a direção do Enio e da Marlene. Medicamentos e produtos farmacêuticos para você e sua família com preços especiais, além de medicamentos da farmácia popular. Droga Norte, a drogaria do Enio, Avenida Pedro Salles, número 280, Zona Norte. Telefone 3821-2911. 3821-2911. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra em um só lugar, na Companhia do Peixe. Produtos fresquinhos todos os dias. Tem tilápia, traíra, salmão, camarão e muito mais. Companhia do Peixe no Mercado Municipal, aberto de segunda a quinta até às 18 horas, sextas até às 19, no sábado até às 13 horas e nos domingos até meio-dia. Telefone 99917-6706. Companhia do Peixe. Seja fisgado por esse sabor. 96.5 Rádio Cultura de Lavras. De volta a 1h03. Nós estamos debatendo e repercutindo o decreto de caducidade do contrato da Copasa ou do convênio, né, da Copasa, iniciando agora uma transição para uma nova gestão do serviço de água e esgoto. A prefeitura irá acompanhar. A Copasa continua até que um novo edital, uma nova licitação, até que uma nova medida seja tomada para abrir a possibilidade de outros prestadores de serviço. Nós estamos aqui contando com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente, Adriano Garcia, e o procurador-geral do município, doutor Luciano Salim, que tá aqui, eles estão conosco falando a respeito da repercussão e dos propósitos que a partir de então deverão ocorrer já com a prefeitura se juntando, né, à gestão da Copasa. Não haverá aqui a prefeitura assumindo esse serviço. Já foi dito isso de forma bem clara. Adriano, a gente vê que a Copasa é uma empresa de economia mista, que por trás dela tem aqueles que fazem os investimentos buscando ter ali os seus dividendos ao final de cada exercício. E ainda tem outro lado, que é a questão da gestão política. Nós estamos vendo o governador Zema buscando sanear aquilo que o estado tem de déficit, buscando colocar ICMIG, Copasa, em elementos que possam ser pelo menos adquiridos e serem privatizados. É outro empecilho, é outro problema que se cria, porque se fosse apenas uma concessionária de serviço público gerida aí pelo próprio governo, mas tem os interesses alheios a esse, como nós estamos colocando, de pessoas que investem e não querem gastar. Exatamente, né, Renato? Inclusive, o grande mote do governo Zema para privatizar a Copasa é justamente isso, né? A falta de recursos suficientes para investir e a ingerência política dos cargos. E nós sabemos que isso tem. A partir do momento que você tem uma empresa privada prestando esse tipo de serviço, você foge da lei de licitação, você tem mais facilidade para comprar, para investir, né? E o próprio modelo que nós colocamos, né? Nós vamos ter quase 200 milhões de investimentos no primeiro ano, como obrigação da empresa.
se não me engano, algo da ordem de 160 milhões. Né? Então, quer dizer, isso é muito relevante para aquele que vai assumir, né? Para saber que vai ter que investir para ter um serviço de qualidade, para que a população não possa reclamar. E se reclamar, nós vamos ter instrumentos jurídicos capazes de penalizar essa empresa e até mesmo retirá-la e colocar numa nova, caso a população não se sinta satisfeita. Dentro desse processo de licitação novo, né, da nova empresa, que aliás, mais que vocês não precisam tornar isso oficial, até porque terá que haver o estudo de caso e tudo, a perspectiva que vocês têm de quando que a gente possa ter esse processo de licitação, mas estará previsto também, e obviamente o doutor Salim pode dizer isso para nós até com mais propriedade, talvez, uma indenização, há uma possibilidade de uma indenização de 120 milhões, que essa nova empresa também, com relação à questão da Copasa, se ela saísse de fato, né, e não conseguir ganhar nova licitação, há uma possibilidade disso, doutor Salim, inclusive, para que a nova empresa entre e claro, isso será julgado, mas eu vi que isso lá na audiência pública, inclusive, foi dito, inclusive, pela prefeita. É isso, Frederico. Os próximos passos agora, eles vinculam isso, inclusive, né? Então, nós precisamos notificar a Copasa agora para que ela apresente a documentação comprobatória do que ela tem de patrimônio que seja passível de indenização, né? E aí a elaboração desses, o cálculo desses valores, né? Então é um dos próximos passos agora. Nós estamos com uma previsão máxima já, né? Que nós já fizemos com base no relatório da Arsai. Acreditamos que vai cair muito ainda em relação a isso, mas vai ter uma previsão no processo licitatório desse ressarcimento para a Copasa também. Agora, a gente não pode criar aqui, secretário e doutor Salim, a ilusão de que não vai faltar água. Isso tem que deixar bem claro, porque nós temos as chamadas intempéries, nós temos os problemas técnicos, nós estamos até conversando fora do ar aqui a respeito de uma nova adutora que até agora não conseguiram colocar em operação, Adriano. Fizeram lá uma adutora paralela, passando por utilizando uma outra área, outra rota, que não chegou a ser colocada em uso. Exatamente, Renato, né? O projeto extremamente deficiente, né? Eles não sabiam nem o que queriam. Simplesmente começaram a construir uma adutora sem saber onde vai passar, aonde vai chegar, né? E tá aí o trabalho, tentam fazer a adutora funcionar para vincular a adutora antiga, para ver se consegue aumentar, e não consegue. Sempre que botam para funcionar, estoura. E quanto à questão dos investimentos, Fred, além dos investimentos obrigatórios da empresa que vier, o projeto exige uma outorga, ou seja, a empresa tem que pagar um valor ao município no valor mínimo de 123 milhões de reais hoje, né, para que possa assumir esse serviço. E com esse recurso, como diz o doutor Salim, nós vamos buscar junto à Arsai o que efetivamente nós temos que indenizar a Copasa com a saída dela, e o restante vai ser investido no município, né? Então isso é muito importante. A empresa vencedora, pelo escopo do que nós apresentamos na PMI, será menor tarifa com maior outorga. 15% até uma possibilidade de desconto de 15% né, nas contas? Um desconto inicial de 10%, sem um limite, mas nós acreditamos que vai chegar em 15% o desconto dos valores atuais. Qualquer desconto, eu acho que para o contribuinte hoje já faz uma diferença enorme, e importante vocês esclarecerem isso, porque se faz muita política com esse assunto também, né? O que é deplorável, mas enfim, a gente está aqui para te esclarecer. Esse dinheiro não sairá dos cofres públicos, ou seja, há uma decisão, né, sobre, obviamente, do processo de caducidade, mas muito bem pensado para que a próxima empresa, ela arque com essa rescisão, que caso, obviamente, vai ser calculado, aconteça de fato, ou seja, é um estudo de caso para que a prefeitura coloque talvez aqui uma nova empresa, mas que não arque, obviamente, que não vai arcar, não sairá dos cofres públicos esse dinheiro. É uma medida pensada, acho que de uma forma muito madura, para que a gente entenda isso e para que você que está escutando aqui o programa saiba disso de fato. Agora, nós falamos de números, eu não sei se a empresa contratada para avaliar todo esse processo, Adriano, ela pôde mensurar e avaliar o que se arrecada em Lavras. Eu imagino que Lavras, se aquilo que nós pagamos de esgoto e água, se fosse investido aqui, nós não teríamos problema. A questão é que a Copasa, ela transfere recursos de uma cidade que produz uma receita substancial
para outras que são deficitárias, para haver aquele chamado equilíbrio. Seria esse pensamento, de fato, é isso mesmo? É isso mesmo que ocorre, né? O mote da Copasa é falar, não, a tarifa, se vocês tiverem só uma empresa aqui, vocês não estão dividindo lucros com Belo Horizonte, que dá muito lucro, mas você pega no Norte de Minas, outras regiões mais carentes, né? Que deve realmente ter apoio do governo, né? Mas não, hoje a empresa que ganhou a proposta de manifestação de interesse estimou uma receita anual da Copasa da ordem de 60 milhões de reais. Desses 60 milhões de reais, a Copasa não investe 1 milhão e meio em lavras. Foi até anunciado 29 milhões, mas até agora, então, pelo jeito, nada. Né? Nada. Começaram uma adutora que não deu resultado, né? Então, é muito importante deixar isso bem claro. E outra coisa, tanto a empresa que fez os estudos, que é a Infraway, que vai subsidiar o processo de licitação, quanto a empresa que vier a vencer a licitação, o município não vai ter gasto de 1 centavo com as duas empresas. Tanto a empresa que fez o trabalho de avaliação, de projeto, vai ser, e a outorga vão ser bancados pela empresa que vier a ser vencedora no processo licitatório. Então, até agora, em todo esse procedimento, a não ser os gastos com servidores que atuaram de forma dedicada, né, no processo administrativo, a prefeitura não vai gastar 1 centavo com essa transição. Podemos já no início de 2026 já ter essa licitação? Vocês estão extraoficialmente, doutor Salim também, sem que vocês marcarem aqui de fato um mês, mas já para o início de 26? Sim, eu acho que a expectativa é essa, dessa transição ser bem rápida, e vamos trabalhar para ser bem breve e o processo licitatório acontecer já no início do ano seguinte. Isso mostra que a Copasa, deixa bem claro aqui, que pode participar também, né, Adriano? Sim, com certeza. Mas dentro de uma outra perspectiva. Dentro de um contrato estipulado onde a vontade do município vai prevalecer e não a vontade da Copasa prevaleça como foi no acordo firmado no passado. E deixar bem claro que hoje todo o procedimento licitatório já está pronto. A empresa, a última fase do procedimento para a montagem do procedimento licitatório foi a audiência pública. Agora nós vamos revisar os documentos para o processo licitatório, ver o parecer jurídico da Procuradoria para nós podermos lançar o procedimento. Depois da licitação lançada, aí sim, fazer eventos para chamar a atenção das grandes empresas para que possam participar do processo licitatório de abastecimento de água, tratamento de esgoto e lavras. Diante de tantas coisas que deixaram de ser entregues pela Copasa, imagino que o novo contrato e a licitação prevê multas mais onerosas e até penalidades, eu imagino, né? Até para a gente seja até mais criterioso com relação até para que a gente não sofra mais com isso, né? Exatamente, né? É o que nós vamos buscar, né? O contrato ainda não teve uma análise completa, né, da Procuradoria-Geral do município, mas já teve assessoria jurídica da empresa contratada, né? Com algumas análises nossas, nós já estamos avaliando, né? Mas sim, é um contrato rigoroso, onde se a empresa descumprir as metas estipuladas, ela vai sofrer multas altas, podendo inclusive perder a concessão do serviço. O que nós podemos aqui concretizar e concluir, deixa o doutor Salim e também o secretário Adriano à vontade, é que aí surgem aquelas, como eu disse, né, se politiza muito, mas vai piorar dependendo da empresa, o que quer que vale. Por tudo isso que vocês, por todo o estudo de caso, que vocês estão realmente muito atentos, né, a qualquer tipo de brecha, a gente pode garantir que piorar não vai, né? A ideia realmente é que melhore e que a gente tenha esses problemas sanados, porque obviamente há quem tema por isso. Nossa, mas sem a Copasa pode ser que piore. Enfim, queria que vocês trouxessem para nós até essa perspectiva, até para o nosso ouvinte que está aqui acompanhando o Revista Cidade. Com certeza, né? Piorar não vai. Muito pelo contrário, o município vai ser e vai ter poderes extremamente rigorosos para garantir que a prestação do serviço seja efetivada. Até porque para piorar vai ter que fazer um esforço enorme. Enorme. Então podemos garantir e tranquilizar a população. Vai ser uma licitação séria, clara, aberta, aonde a intenção do município e a obrigação do município é garantir, não é melhorar a prestação do serviço, é garantir que os serviços sejam prestados de forma clara, atualizado e com a satisfação do nosso consumidor final.
Bom, medidas anteriores foram tomadas. Eu tenho a participação da vereadora Jaqueline Fraguas, que coloca aqui para que a gente traga a informação do processo judicial movido pela Prefeitura e a ação civil pública proposta pelo Ministério Público, doutor Salim. Como é que ficam essas questões, diríamos, que antecederam a essa agora mais recente por parte da caducidade aí do convênio? As ações continuam, né? A Copasa, os erros permanecem, né? Os erros que precisam ser sanados são do passado, né? Já ocorreram, então os danos já ocorreram, então possivelmente ela tenha que indenizar de forma coletiva, né? A nossa ação, a do Ministério Público eu não acompanhei meio de próximo, mas a nossa é uma ação civil pública também, né? Que ajuizamos em face do descumprimento, para que seja a Copasa penalizada pelo descumprimento contratual e que seja penalizada pelo dano moral coletivo que ela causou a toda a população com a ausência de abastecimento. Então, as ações continuam. Adriano, 2038, era isso? 2034. 34, nós tínhamos então 8 anos ainda a serem cumpridos. Exatamente. Até para que quem está nos acompanhando entenda, a Copasa teria essa possibilidade de fazer essa prestação de serviço até 2034. E a prefeita, juntamente com seus assessores que aqui estão, tomaram essa medida antecipando a 8 anos. Já livrando a cara dos próximos prefeitos. Podemos dizer assim que já que a prefeita não vai poder se candidatar em função desse seu atual mandato. Com certeza, né? A contratação que vai ser feita agora, né? Vai muito contribuir para as gestões que vão vir seguidas aí, né? Porque já vai tirar esse peso das costas do prefeito de um trabalho de tratamento de água e coleta de tratamento de esgoto de forma deficitária. E é importante salientar que, inclusive, isso foi registrado também no procedimento administrativo, nós não estamos falando só de falta d'água, nós estamos falando da baixa qualidade da água fornecida. Muita reclamação na questão da qualidade da água que sai das torneiras. Bom, não chega e quando chega suja às vezes, né? Exatamente. Turva, né? Então, infelizmente. Bom, não é atribuição dos nossos convidados, mas eu quero crer que Lavras deve ter perdido. Eu vou até citar o nome aqui de uma empresa que prospectou várias outras em função da necessidade primária da água, que é a Heineken, que foi para a Paz. Eu não sei se Lavras, nessas chamadas investidas de empresas, nas possibilidades aqui de trazer algo que o lavrense busca muito, uma grande empresa em que a matéria-prima seja a água, como essa que eu estou citando. Ela teria saído de Pedro Leopoldo por outras questões e ficou, pelo menos, fazendo as prospecções para escolher outra cidade. E Passos foi uma dessas cidades e a gente não sabe, pode ser que isso tenha acontecido, Adriano, dessa inviabilidade em virtude dessa intermitência, porque já antevém essa questão, porque a matéria-prima de uma bebida é a água. Com certeza. Eu também, como não é da minha área, eu não posso afirmar que a utilização da água seria de serviço público, né? Ou se eles teriam poços próprios para fornecimento, né? Mas uma coisa, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico já avaliou. É um distrito industrial, questionando industriais, né? Um distrito industrial que não tem um fornecimento de água e um tratamento de esgoto de qualidade dificulta muito a atração de novas empresas para esse distrito industrial. Então, esse é um cuidado que nós vamos ter com o novo distrito industrial que a prefeita quer implantar lá na Fernão Dias para atrair novos investimentos para lá. É uma questão que envolve não só o abastecimento doméstico, aquele que é o usual, o comercial, mas também os futuros. Com certeza. Não adianta nada termos aqui uma estrutura montada se não tem a água para fornecer para aqueles pretensos empresários que possam vir para Lavras. Renato, muito bem colocado. Não é o meu ramo também, não é a minha atividade, mas a gente sabe que essas grandes empresas contam com um serviço de inteligência muito preciso e fazem uma busca pelos serviços públicos, né? Nós tivemos aí quando a Lear veio conversando com os diretores e eles garantiram que eles fazem um trabalho de verificação de infraestrutura, dos serviços que são oferecidos na cidade, da qualidade de vida. Então, tudo isso é pensado para as empresas virem investir na cidade. Bem colocado. Se você que está nos acompanhando, às vezes cobra uma empresa de grande porte, às vezes elas não viabilizam a vinda para Lavras
em virtude dessas questões básicas de infraestrutura, como o doutor Salim disse. Fred, eu acho que podemos fazer com que se tenha aqui o agradecimento aos doutor Salim, ao Adriano, esclareceram aqui muito para todos nós aquilo que, por hora, é a decisão tomada. Vamos aguardar agora as questões dos prazos. Há um recurso, naturalmente isso vai protelar, e a gente espera que até o início do ano que vem já se tenha abertura de um novo edital para ter uma nova concessionária de água em Lavras. Assim como para a prefeitura, é um assunto prioritário para a Rádio Cultura e a gente está acompanhando muito de perto. Como eu disse, espero a gente ter contribuído, obviamente, ao trazer aquelas informações da empresa. E claro que absolutamente não tem nenhum vínculo aqui com a prefeitura, a nossa ida lá, mas fomos para cobrar, de fato, pro contribuinte, esse que está sofrendo demais com tudo isso, mas agora a gente vê a prefeitura aqui lutando pelos interesses dos lavrenses, e a gente pede a você que continue acompanhando aqui nos canais da Rádio Cultura também, que nós temos uma relação direta com a prefeitura, os desdobramentos e as informações nós vamos atualizando aqui, e claro, vamos acompanhar também, monitorar os serviços que são prestados pela Copasa, porque ela continua ali tendo que entregar, enfim, tudo que está previsto lá dentro do contrato. Obrigado, doutor Salim, obrigado também ao nosso secretário de Meio Ambiente, Adriano Garcia.